Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Breve virá. Breve virá, breve virá. Todo olho o verá. Creia você ou não, creia você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E a Santa Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus esteja preparado para quando ele voltar. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57, está escrito assim: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É na certeza da vitória por meio do nosso Senhor Jesus que eu cumprimento você nesta hora com alegria, com gratidão, pelo carinho de sua audiência, porque você está aí, porque você escolhe agora estar ligado na TV Novo Tempo, canal da Esperança. E é sempre uma alegria e um prazer para mim, para o Quarteto Arautos do Rei, apresentarmos esse programa. O quarteto canta, louva, glorifica a Deus, e eu tenho a satisfação de pregar, de ministrar a palavra do Senhor, e a gente fica sempre muito feliz por saber que Deus, em sua infinita graça e bondade, tem conduzido esse veículo de comunicação, esse meio de comunicação e também, especificamente, esse programa. Bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua família. E eu quero convidar você hoje para ver o testemunho de alguém que, ao encontrar a Deus, resolveu segui-lo, mesmo tendo que abrir mão de algumas vantagens. Você vai conferir. E o quarteto vai louvar, vai glorificar, e eu vou pregar, como sempre. Hoje a gente vai seguir com a série Gente como a Gente. São personagens bíblicos. E na semana passada nós tivemos a primeira parte da reflexão a respeito de Abraão, o amigo de Deus. Hoje vamos para a segunda parte, especialmente Gênesis capítulo 22, que é um texto riquíssimo que nos traz muitos ensinos e muita inspiração. É assim, estamos juntos, graças a Deus, no ar, a voz da profecia.
Nós somos peregrinos em jornada. À nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor, e seu amor. Milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram, e a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilhe em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Em muito pouco tempo, vidas vêm e vão, e os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilhe em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilhe em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Eu me chamo Maria, né? Eu tinha um bar como esse, mas eu abri mão do bar para servir ao meu Jesus. Eu comecei a trabalhar com bar, afastada da igreja, trabalhando com bar, e isso foi durante um período de 10 anos. Só que eu trabalhava no bar, eu me envolvi com todas as coisas erradas do mundo, né? Inclusive no ano de 2010 eu sofri um acidente de moto, embriagada, que eu vendia, e também me envolvi
bebia também, né? E aí eu sofri um acidente em 2010 de moto, quebrei 5 costelas e uma cavícula, né? Mas mesmo assim eu continuei. Só que a partir daí, o Espírito Santo de Deus, ele começou a falar na minha mente, no meu coração, e sempre que eu tinha um tempinho que eu parava e me sentava por trás do balcão, né, o Espírito Santo de Deus começava a falar comigo, me mostrando as maravilhas que Deus tinha feito na minha vida, né? E eu comecei a sentir o desejo de retornar para a casa do Senhor. Só que eu me perguntava o que eu ia fazer se eu viesse fechar o bar. Porque já havia se passado quase 10 anos eu naquela profissão, né? E antes de eu começar nessa profissão, eu praticamente não trabalhava. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não desistiu. E então, em 2014, eu decidi fechar definitivamente o bar e retornar para os braços do Senhor. E Deus, ele foi tão maravilhoso que ele não me desamparou em momento nenhum, né? Aquelas dúvidas que eu tinha sobre o que eu iria fazer da minha vida, né? Deus, ele mostrou que ele não desampara ninguém. Como diz, né? Quando se fecha uma janela, Deus abre um portão, né? E aí eu comecei a trabalhar em uma nova profissão. De dona de bar, eu passei a ser cuidadora de idosos, né? E hoje, até hoje, não me faltou trabalho. E para a honra e glória de Deus, hoje eu moro na minha casa própria, para a honra e glória de Deus. Isso só mostra que vale a pena confiar no nosso Deus, né? Que Ele não desampara ninguém. E Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Não importa o que nós cometemos de errado, né? Ele nos chama e quando nós escorregamos, quando nós caímos, Ele está pronto a segurar na nossa mão e a nos erguer, né? E essa é a minha história, né? E hoje eu estou aqui nesse bar, não é meu, graças a Deus, é da minha irmã, né? Estou num bar emprestado, peguei para fazer essa gravação para mostrar para o mundo que quando Deus ele quer trabalhar na vida de uma pessoa, Ele trabalha, né? Ele tem poder para transformar a nossa vida, né? E para nos dar coisas melhores, né? Assim como Abraão, nós também precisamos abrir mão de algumas coisas na nossa vida, né? Mas nós podemos confiar que Deus ele é fiel e Ele sempre supre as nossas necessidades e está sempre pronto a nos ajudar, a nos fortalecer, a nos levantar, né? Vale a pena confiar no nosso Deus. Isso é coisa de Deus, como é bom quando a gente tem a convicção de que o Senhor está tocando o nosso coração, está nos direcionando, está nos conduzindo por meio da obra do Espírito Santo, por meio da palavra revelada. E nós, apesar de pecadores, nós nos voltamos para o Senhor e dizemos, sim, Senhor, estou pronto, estou disposto a seguir a Tua orientação, ainda que isso para mim aparentemente me traga algum prejuízo, eu vou ser fiel ao Senhor. Deus seja louvado por essa decisão tão linda e que esse exemplo possa ser uma inspiração para todos nós. Por falar em inspiração, olha o que eu tenho aqui nas minhas mãos, o DVD O Sentido da Fé. Esse material lindo, riquíssimo, cheio de mensagem de Deus para nós, de inspiração de Deus para nós. O pastor Felipe Amorim, apresentador do programa Fé para Hoje, ele traz nesse DVD mensagens extremamente significativas, esclarecedoras sobre o que realmente significa a nossa fé em Deus.
Você quer esse material? Peça que eu mando para você de graça. É verdade, não lhe custa nada, esse é um presente da Rede Novo Tempo para você. Aqui são 15 estudos bíblicos baseados nesse assunto relacionado à fé. Presente para você, liga para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você fala direto com a nossa equipe da Escola Bíblica, tá bom? Outra opção, se você preferir, é solicitar o DVD por meio do WhatsApp. O número você confere aí na tela, manda uma mensagem de texto para a gente por meio desse WhatsApp aí, e nós vamos retornar o seu contato e enviar pelo correio, não vai lhe custar absolutamente nada, tá bom? Presentes que a gente lhe oferece assim de coração. E agora vem o intervalo e em seguida eu volto, eu não saio daqui, você não sai daí, tá combinado? Garanta, hein? Fica aí que eu já volto. Vamos pensar em Gênesis capítulo 22, um texto riquíssimo, cheio de luz e de bênção de Deus para a nossa vida. Prontinho, esse é o seu programa A Voz da Profecia. E aqui no programa nós estamos numa série bíblica chamada Gente como a Gente. Estamos pensando em diversos personagens bíblicos. Na verdade, começamos a série semana passada, de modo que esse é apenas o nosso segundo estudo. E esse segundo estudo está relacionado a Abraão, o amigo de Deus. Semana passada pensamos em alguns episódios, em alguns momentos vividos por Abraão, mas hoje, agora, eu quero pensar com você, especialmente no relato de Gênesis capítulo 22. Esse é um texto que, ao longo da história, tem sido inspiração para leitores e pregadores da Bíblia. E eu vou pensar um pouco nesse assunto maravilhoso com você agora, mas antes, vamos orar pedindo a iluminação do Senhor. Pai querido, por Tua graça, Senhor, nós te pedimos, fica conosco. Abre, Senhor, nossa mente, nosso coração, para que recebamos com alegria e com entendimento a Tua palavra. Oramos humildemente e agradecidos em Jesus. Amém. Amém, amém. Abra a sua Bíblia, então, se possível, no livro de Gênesis, capítulo 22. O título aqui na minha Bíblia está assim: Deus põe Abraão à prova. Na tradição judaica, esse episódio vivido aqui com Abraão, quando ele é orientado por Deus a sacrificar o seu filho, esse texto aqui, esse episódio bíblico, na tradição judaica é conhecido como a ligadura de Isaac. Essa expressão, ela tem origem no verbo amarrar, usado aqui em Gênesis 22, verso 9. Está escrito assim, Gênesis 22, 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Portanto, na tradição judaica, com base sobretudo nesse verbo aqui, amarrar, né? Quando diz que Abraão amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Então, na tradição judaica, esse episódio é conhecido como a ligadura de Isaque. Os intérpretes judeus, eles veem a atitude de Isaque como um exemplo supremo de lealdade a Deus, mesmo diante do alto sacrifício. A questão é que nessa época aqui, Isaque já era um jovem, ele poderia, lógico, muito bem ter fugido, até porque o pai de Isaque, Abraão, já era um homem muito idoso nessa época. E estavam os dois, apenas os dois, lá no alto do monte. Seria fácil para Isaque fugir, porém Isaque se submeteu ao seu pai. Isaque confiou em Deus. Então, para os intérpretes judeus, esse episódio aqui é uma tremenda revelação de submissão, de disposição de seguir a vontade do Senhor. Mas para nós cristãos, ainda que essa ideia seja real, essa experiência aponta, sobretudo, simbolicamente,
para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Abraão entrega seu filho como sacrifício. E ao mesmo tempo, quando a gente pensa no sentido do que Deus fez por nós, o Pai, nosso Deus eterno, Ele também oferece seu filho para que morra por nós. E veja, Isaque, ele sente o peso da separação do pai, mas ele voluntariamente se entrega. E quando a gente pensa em Jesus, o mesmo aconteceu. Jesus sofreu porque teve que simbolicamente assumir sobre os seus ombros os nossos pecados, e isso o separou do Pai. Porém, o Senhor Jesus Cristo, ainda que não fosse obrigado a estar ali, dali poderia sair, mas ele voluntariamente se entregou. E ele depôs a sua vida sobre o altar do sacrifício, sobre a cruz, para que por meio do Senhor Jesus nós tenhamos vida e vida eterna. Vamos começar a leitura, Gênesis 22. Vou ler primeiramente os versos 1 e 2. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Deus, ele reaparece a Abraão com uma ordem direta e sem nenhuma explicação. Na semana passada, no programa anterior, nós começamos a nossa reflexão com Gênesis capítulo 12, onde Deus pediu a Abraão que deixasse sua terra, sua família, seus parentes, e fosse para um lugar onde Deus lhe mostraria. Agora aqui no capítulo 22, a ordem é que Abraão sacrifique o seu filho amado. Gênesis 12 e 22, respectivamente, são a primeira e a última vez que Deus fala com o patriarca, que Deus fala com Abraão. E esta ordem é ainda mais assustadora do que a primeira, do que aquela quando Deus disse que ele deveria sair do convívio dos seus familiares, da sua terra, e ir para um lugar que Deus lhe indicaria. Essa ordem agora é muito mais difícil e muito mais assustadora e chega a ser cruel. Veja, não era apenas sacrificar o filho, mas oferecê-lo em holocausto. Nesse tipo de oferta, o holocausto, a vítima era esfolada, cortada em pedaços e totalmente queimada. Certamente isso quebrantou o coração do patriarca. Imagine você o estado mental de Abraão quando recebeu essa ordem de Deus. Isaque era a luz, era a alegria da casa, era o consolo de Abraão e Sara na velhice. Além do mais, era o herdeiro da bênção prometida pelo próprio Deus. Ele era o filho da promessa. Na cabeça de Abraão e de Sara, o futuro dependia de Isaque. A perda de Isaque por uma doença, talvez, ou um acidente, isso certamente traria muita tristeza e decepção aos pais. Agora você imagine essa situação agora. A ordem foi que Abraão derramasse o sangue desse filho com suas próprias mãos. E Sara? Como que a mãe reagiria diante dessa ordem divina? Porque Isaque era a realização e o orgulho de Sara. Quando a gente analisa o texto bíblico, a gente percebe que na sequência Sara, ela não é citada. Isso parece indicar que Abraão, ele não informou Sara quanto à ordem divina. Quem sabe pensando que ela poderia não crer, poderia tentar impedir, ou sofreria demais ao compreender e crer nessa ordem divina. O fato é que a Bíblia não diz que Abraão disse para Sara o que Deus lhe havia ordenado fazer. Sabe que o sacrifício de seres humanos, especialmente de crianças, era comum nos tempos antigos, nos tempos de Abraão. Tanto a Bíblia como a arqueologia afirmam que os cananeus
praticavam ritos dessa natureza. Então, essa ideia de alguém sacrificar um filho para uma divindade, isso não era uma ideia estranha para Abraão. Embora Deus depois tenha, assim, explicitamente proibido esses sacrifícios, você pode ver isso, por exemplo, em Levítico capítulo 18, verso 21, não é certo que isso, na época de Abraão, estava claro para ele. Até porque se estivesse, é provável que ele teria protestado contra essa ordem divina de sacrificar seu filho. Mas a Bíblia não menciona em momento nenhum Abraão questionando a Deus. E agora veja que a partir do verso 3, está escrito assim, Gênesis 22, 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, na manhã seguinte, Abraão se levanta de madrugada. Provavelmente não tenha dormido durante essa noite. Claro que não. Você dormiria sabendo que no dia seguinte você deveria cumprir uma ordem divina e sacrificar seu filho ao seu Deus? Certamente você não dormiria, nem eu. Abraão deve ter passado a noite em claro, mas aí, quando chega a madrugada, ele prepara o jumento, chama 2 dos seus servos, chama seu filho Isaque e leva lenha para o holocausto e vai para o lugar que Deus lhe havia indicado. Obediência completa, irrestrita, incondicional. Que exemplo, hein? Que exemplo de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro crente, de alguém que confia para valer no seu Deus. E vamos seguir na leitura. Verso 4. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. De longe, Abraão vê o lugar indicado por Deus, depois de 3 dias de viagem. E Abraão diz aos seus servos, esperem aqui, eu vou sozinho com o garoto, e nós vamos sacrificar e depois nós voltaremos. Veja que Abraão ele não compreendia o propósito divino, mas certamente ele acreditava que Deus ressuscitaria Isaque, porque o Senhor havia feito uma promessa clara de que Isaque seria o seu herdeiro. Por isso que Abraão diz assim, nós iremos e depois voltaremos. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 19, está escrito que Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Ele acreditava que Isaque seria devolvido. Por isso que ele diz, nós iremos e depois nós voltaremos. Mas a sequência do texto é forte e é muito bonita. Olha o que está escrito aqui. Agora eu vou a partir do verso 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que momento dramático. Abraão coloca a lenha sobre os ombros do seu filho Isaque. Isso me faz pensar em Jesus, levando a cruz sobre os seus ombros e seguindo para o Calvário, o lugar do supremo sacrifício. E aí, o texto diz que ambos sobem a montanha em silêncio, quando Isaque quebra o silêncio, e ele diz assim, meu pai. Esse era um jeito assim respeitoso, educado, de um filho se referir ao pai.
Quando Isaac diz assim, meu pai, em realidade ele está pedindo permissão ao pai para falar algo, para perguntar ou para fazer alguma afirmação. Meu pai, e Abraão diz, eis-me aqui, meu filho. Como quem diz, permissão dada, siga em frente. O que você quer dizer? Eis aqui, meu pai, o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Quanta ingenuidade, quanta inocência. Eis aqui, meu pai, o fogo, a lenha, mas e o cordeiro? Onde está o cordeiro? Não está faltando algo aqui? Onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8, Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão diz assim, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Você percebe que Abraão, ele profetiza, porque ele não sabia que, de fato, apareceria depois um cordeiro junto ao altar providenciado por Deus. E Abraão também não tinha compreensão a respeito de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele não tinha, é claro, uma compreensão tão grandiosa e linda como nós temos hoje a respeito de Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar os pecados do mundo. Mas Abraão diz assim, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. O cordeiro vai aparecer, Deus proverá o cordeiro. E aí, quando ambos chegam ao alto do monte e o altar é edificado, Abraão arruma a lenha sobre o altar, amarra Isaque, seu filho, e o deita em cima da lenha. Interessante que nesse mesmo lugar, séculos depois, no Monte Moriá, seria construído o grande templo de Jerusalém, o templo de Salomão. E ali perto do templo ficaria o Calvário, o lugar do sacrifício supremo do Senhor Jesus Cristo. Abraão coloca seu filho sobre o altar, sobre a lenha. Isaque se entregou. Isaque confiou no Pai. Isaque confiou em Deus. Assim como o Senhor Jesus Cristo, que leva a cruz sobre os seus ombros e se entrega sem reservas. Eu fico imaginando ali no alto do monte, antes de Isaque ser colocado sobre o altar, talvez Isaque tenha perguntado assim a seu pai, pai, será que não tem um outro jeito de agradar a Deus? Que não seja necessariamente com o meu sacrifício? Você se lembra de Jesus no Getsêmani? Quando os evangelhos dizem que no Getsêmani Jesus disse assim, Pai, se possível passe de mim esse cálice sem que eu beba. É como Isaque perguntando a Abraão, pai, tem um outro jeito de agradar a Deus? Jesus diz assim, pai, se possível passe de mim esse cálice sem que eu beba. Pai, se houver algum outro jeito de salvar a humanidade que não seja pela minha morte, eu peço que o Senhor resolva por esse outro jeito, dessa outra maneira. Pai, será que não tem um outro jeito de agradar a Deus senão com o meu sacrifício? Esse diálogo de Abraão com Isaque no alto do Monte Moriá deve ter sido muito difícil para ambos, não só para o filho, mas também para o pai. E finalmente Isaque se entrega. E Abraão, verso agora 10, e Abraão, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Oh, glória!
Deus seja louvado. Quando Abraão está pronto para sacrificar o filho, em obediência completa e restrita a Deus, o anjo do Senhor brada do céu e diz: Abraão, Abraão, não faça isso, porquanto agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E nessa hora Abraão levanta os olhos e percebe um cordeiro, um carneiro, que está ali junto do altar, preso pelos chifres. Então Abraão pega esse cordeiro e coloca em cima do altar, em lugar do seu filho, em lugar de Isaque, e o oferece em holocausto ao Senhor. Abraão dá o nome àquele lugar de O Senhor proverá. E agora eu quero ler aqui a partir do verso 15, está escrito: Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Que história tremenda, hein? O que Deus queria ensinar a Abraão e a todos nós com esse episódio extraordinário? Eu penso que algumas lições, as duas mais importantes. A primeira, o futuro de Abraão, de Sara, não dependia de Isaque, mas de Deus. Nós não dependemos dos nossos Isaques. Você compreende? Nós não dependemos do nosso emprego, da nossa família, da nossa saúde, de dinheiro. Tudo isso pode falhar, pode fracassar, mas Deus não fracassa, Deus não falha. Nosso futuro depende do Senhor, do nosso Deus. Lembre-se disso e não dos nossos Isaques, entre aspas. Outra lição, essa eu penso que é a mais importante de todas. Deus quis provar a fé do patriarca, impressioná-lo com a realidade do Evangelho. O que Abraão sofreu naqueles dias lhe ajudou a compreender o sacrifício que Deus faria para a nossa redenção. Quando em lugar de Isaque Deus provê um cordeiro, surge uma luz sobre o mistério da nossa salvação. O evento ocorrido naquele monte é uma figura da experiência do Calvário. Veja que em ambos os montes, seja no Monte Moriá ou no Calvário, um pai amoroso entregou o filho como sacrifício. Assim como o filho obedientemente se submeteu à vontade do pai, o amor revelado no Monte Moriá foi uma pequena amostra do amor eternizado no Calvário. Lembra do texto? João 3,16? Esse a gente sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou tanto, de uma forma tão intensa, que Ele nos entregou o seu Filho. Assim como Abraão se dispôs a entregar seu filho, Deus entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que receber Jesus como seu Salvador pessoal não pereça, não morra, a morte eterna, mas tenha, pelo contrário, vida e vida eterna. Jesus é o Cordeiro, é representado pelo Cordeiro que morreu no lugar de Isaque. Isso indicava que um dia o Cordeiro de Deus, sim, morreria em lugar de toda a humanidade. Isaías 53, verso 7, está escrito: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Que texto, hein? Cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, profetizou exatamente isso, que Jesus seria como um cordeiro levado ao matadouro, humilde, simples,
sem resistência, pelo contrário, entregando-se voluntariamente. Por isso que João Batista, quando viu Jesus se aproximar dele para ser batizado, disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é João capítulo 1, verso 29. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bendito o Cordeiro de Deus. Tudo o que ele fez para a minha salvação e para a sua salvação. Jesus se entregou voluntariamente, sofreu e morreu por nós, para que nós vivamos com esperança. E se morrermos antes de sua segunda vinda a este mundo, morramos com esperança, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus quando nós estamos ligados ao Pai, através do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo foi completo e perfeito para a nossa salvação. Por isso que Pedro diz, e outro dia eu citei esse texto aqui, Pedro diz que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, que por natureza nós herdamos dos nossos pais, mas pelo sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Isso é 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Deus seja louvado, porque através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, nós somos completamente livres da culpa do nosso pecado e mais do que isso, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós e nos dá vitória sobre a força, sobre o domínio do pecado também. Os filhos de Deus podem e devem viver livres de todo o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, aquele na boca do qual nunca houve dolo ou nunca houve engano, porque ele foi perfeito, incontaminado pelo mal durante toda a sua vida nesse mundo. O Senhor Jesus Cristo nunca pecou, por isso ele se tornou o nosso Salvador. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, verso 21, lá está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bendito Cristo. Tomara que a experiência do velho Abraão, o amigo de Deus e pai da fé, nos ensine que nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos ser amigos de Deus, porque a amizade com Deus gera confiança nele. É assim, quanto mais você o conhece e se relaciona com Deus, mais em Deus você confia. Você sabe que tem gente que é assim, não é? A gente conhece de longe e talvez até admira, mas quando você passa a conhecer de perto, você se decepciona. Não é o que parecia ser. No caso do Senhor é diferente. Eu garanto isso para você. Quanto mais você conhecê-lo, mais você vai admirá-lo, mais você vai amá-lo, mais você vai perceber que o Senhor é digno da sua confiança, da sua amizade. O nosso Deus tem um caráter justo e amoroso. E essa nossa lealdade ao Senhor, ela é fruto exatamente dessa nossa admiração e dessa nossa confiança nele. E quando eu falo de lealdade, estou me referindo também, é claro, à obediência. Abraão era amigo de Deus, e os verdadeiros amigos de Deus, eles são leais a Deus, eles são obedientes ao Senhor. Todavia, eu posso dizer para você que a maior mensagem de todas as mensagens dessa grande história de Abraão com seu filho Isaque no alto do Monte Moriá é o fato de que Deus, ele se importa conosco e ele já proveu um meio para a nossa salvação eterna. Sim, ele já proveu um meio para que todos aqueles que crerem em Jesus Cristo tenham vida e vida eterna. E a minha pergunta para você é clara, simples e direta: você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Já? Você já declarou isso diante de Deus e diante dos homens, dos seus familiares, dos seus amigos, seus vizinhos, conhecidos e até desconhecidos? Você tem assumido Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Você tem declarado isso diante de Deus e dos homens? Ou, em nome do Senhor Jesus Cristo, se você ainda não fez isso, faça logo.
receba-o como seu Senhor e Salvador, declare isso diante de todos, e olha aqui o primeiro passo, assim, no sentido mais decisivo, mais claro, de que você realmente aceitou Jesus como seu Salvador pessoal, é você procurar a igreja e pedir para ser batizado. Foi isso que Jesus falou, que aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus disse que nós, seus filhos, devemos anunciar o Evangelho a todo mundo, ensinar às pessoas todas as coisas que Ele nos ensinou, e então nós devemos chamar os que aceitam os ensinos do Senhor para que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem recebido as mensagens do céu, você tem crido na palavra de Deus, você aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, então agora você deve ser batizado. Se você ainda não é, procura uma igreja adventista do sétimo dia, procura o pastor da igreja, os irmãos que são líderes ali, voluntários da igreja, e diga assim: irmãos, eu estou aqui, eu tenho estudado a palavra de Deus e crido que Jesus Cristo é o meu Salvador, que Ele morreu em meu lugar, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, e eu confesso os meus pecados ao Senhor, eu tenho crido em Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e a prova disso é que eu quero ser batizado, eu quero ser batizada, eu quero demonstrar aqui diante de todos, da igreja, da família, dos amigos, de que verdadeiramente eu agora sou um discípulo de Jesus. Vá à igreja, peça o santo batismo, participe dessa experiência simples, mas tão sublime, e permaneça firme na sua fé, como um verdadeiro adorador, como um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, como um amigo de Deus, como Abraão foi. Chegou a hora da música. O quarteto Arautos do Rei preparou uma música muito linda, que na verdade é um chamado, é um convite, para que nós nos entreguemos ao Senhor, para que nós nos coloquemos nas mãos do Senhor. Ouça agora esse chamado de Deus para você, através da música do quarteto Arautos do Rei. Vem, entrega a tua vida. Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. 3 longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai pra casa com você. Maravilhas do Senhor. Voltou completa alegria e o coração obedeceu.
Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim. Por mais louco que pareça, seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida. Não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Esse é o chamado, esse é o convite, esse é o apelo de Deus para você. Estamos começando o novo ano, ainda no princípio. Há muitas coisas para acontecer ao longo desse ano. Certamente viveremos momentos alegres, felizes, de realização e conquistas. Mas como não vivemos iludidos nesse mundo, sabemos que deverão vir também problemas, dificuldades, tristezas, perdas, preocupações. Mas quando nossa vida está nas mãos do Senhor, nós não tememos nada, porque conforme diz a palavra do Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, o Senhor está conosco. A pergunta é, você também é pelo Senhor? Você está com o Senhor? Você entrega a sua vida ao Senhor? Você se coloca sobre o altar do Senhor e diz, eis-me aqui, Senhor, eu me entrego a Ti. Eu confesso meus pecados. Eu clamo ao Senhor que me dê poder e forças para ter uma nova vida. Que o Senhor me ajude nesse novo ano, sobretudo no sentido espiritual, para que eu seja uma pessoa mais cristã, mais fervorosa, mais temente ao Senhor e mais obediente ao Senhor. Você quer fazer essa entrega a Deus nessa hora? Faça isso. O programa vai terminar, mas o mesmo Deus que está aqui comigo, está aí com você, Ele vai continuar conosco. Então, depois do programa, faça uma oração de entrega e diga, Senhor, eis-me aqui. Perdoa-me, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E como já disse, vá à igreja. Se não é batizado ainda, peça o santo batismo. E eu tenho certeza que Deus vai receber você com carinho e alegria. Vamos orar? Pense então agora em Deus comigo. Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Tu sondas nosso coração e sabes quantas vezes nós somos falhos, Senhor. Nós não temos a fé que Abraão demonstrou. Por isso nós te clamamos, fica conosco, Senhor. Ajuda-nos como ajudaste Abraão, para que sejamos verdadeiramente Teus amigos. E assim que nós andemos com o Senhor todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração, em Jesus. Amém. O Senhor esteja com você. O Senhor guie os seus passos. E se dificuldades surgirem, lembre-se, o Senhor proverá, porque Ele é Deus. É Ele quem cuida dos seus filhos que lhe são fiéis. Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. Tenha você aí uma semana abençoada e a gente se encontra no próximo programa. Um abraço, tchau.